eu entro com uma pergunta que é: a história é plural? É uma pergunta que a gente entende como uma pergunta óbvia, né. Então respondendo à pergunta, ela em si, sim, ela é plural. Agora a história contada, não. E isso é muito importante para a gente poder, colocar nesse primeiro ponto, porque o que é contado nem sempre nos representa. O que é contado nem sempre traz para a gente aquilo que a gente quer saber, nem sempre traz para a gente aquilo que realmente aconteceu. É sempre um recorte, né? E aí esse recorte ele também precisa ser muito bem questionado. A gente sabe que muitas vezes esse recorte ele já chega para a gente com um viés que é limitador, que é limitante. Quem tem o poder consegue fazer esse recorte, fazendo com que só algumas pessoas tenham acesso a o que da história talvez interessa ser dito. Então é muito importante, eu acho que a gente entender a necessidade e a importância da gente estudar a nossa própria história. Qual que é o nosso papel? Olhando para essas imagens e tantas outras que a gente vê por aí, tantas outras obras que a gente vê por aí. Aí eu venho com uma outra frase que é: quando nos revoltamos, não é para uma cultura em particular. Nós nos revoltamos simplesmente porque, por muitas razões, não podemos mais respirar. Franz Fanon. Eu trago essa frase porque muitas das vezes as pessoas não entendem porque algumas pessoas pretas, indígenas, pardas e outras que também estão defendendo as suas causas se colocam como pessoas tidas como violentas. Muitas das vezes a gente já vem sofrendo várias violências. Em um determinado momento a gente explode. E isso é totalmente compreensível quando a gente entende que as nossas histórias foram sendo violentadas, assim como o Brasil, como eu trouxe aqui. E aí, por muitas razões, nos faltou ar na história. Por muitas razões, a gente não teve nem a chance de simplesmente se revoltar. A nossa vida foi findada antes. Por muitas razões, mesmo em tempos atuais, a gente não consegue nem se posicionar. Porque se a gente fizer isso, a gente corre o perigo de perder a vida. E eu não estou falando só de pessoas negras. Eu estou falando de várias outras pessoas que, ao longo da história, foram colocadas no lugar para sofrerem violência. E essa violência, por mais que ela tenha sido diluída, ela ainda acontece. A gente fala muito de representatividade, de ocupar todos os espaços. Eu penso muito sobre isso. Então, alguns espaços a gente até ocupa, mas esses espaços continuam sem nos aceitar. A gente chama de tokenismo. É um termo que vem do inglês token, símbolo, e consiste na prática de fazer pequenas concessões a um grupo minoritário para evitar eventuais acusações de preconceito ou discriminação. É muito importante a gente olhar para esse tipo de comportamento, porque ele vai existir em várias situações. Então, não se enganem quando alguém acessar algum espaço dizendo que, nossa, que representatividade, agora sim a gente tem aqui uma pessoa que vai nos representar, que vai falar por nós, quando a estrutura continua basicamente a mesma. Então, eu acho que a gente precisa discutir os nossos territórios. Eu vou fechar a sua resposta com uma frase do Sérgio Vaz, que é um poeta aqui da área da quebrada. Ele fala que uma andorinha só não faz verão, mas ela acorda o bando. Então, vamos acordar o bando que está à nossa volta, que já as mudanças vão ocorrer.